expressões algébricas, para lembrar dessa situação. Depois a gente vai no foco da aula, que são sequências, tá? A gente vai falar de alguns tipos de sequências e como resolver algumas sequências. Alguns alunos já viram isso, já estudaram e já sabem, porque foi assunto de aulas anteriores, tá? Mas com enfoque um pouquinho diferente. Então, ó, a gente vai falar de expressões, da ideia de variável e de igualdade, o princípio da equivalência e sobre as sequências numéricas, tá? Então, a gente começa aqui. Expressões algébricas. Uma expressão que pode envolver números, letras e operações indicadas entre elas. As letras, em uma expressão algébrica, representam qualquer número real e são chamadas de incógnitas. Então, quando eu tenho uma expressão algébrica, eu vou ter letras, eu vou ter números, tá? E eu vou ter o quê? Operações, mais, menos, vezes, dividir. E também potenciação e radiciação, que são as operações mais novas que vocês conhecem e reconheceram, aprenderam no ano passado, no 6º ano. Então, a gente vai envolver tudo isso, tá? Desculpa, vou ter que arrumar isso aqui, eu acho que não está adequado. Então, uma expressão algébrica tem letras e números. Agora, esse é um exemplo de expressão algébrica, tá? Então, esse é um exemplo. Y mais 10. Eu tenho uma letra, que no caso é o Y. Eu tenho o 10, que é um número real. O que a gente tem que entender por número real? Qualquer número que exista, que vocês conhecem. A gente tem os números inteiros. Desculpa, a gente tem os números naturais, que são só os positivos, os números inteiros, que são positivos e negativos. Na aula passada, a gente falou dos números racionais, que são os números que são determinados com frações positivas ou negativas, decimais, finitos ou infinitos e periódicos, positivos e negativos. Então, a gente tem esses números. Pode ser qualquer um desses números. É isso que ele está querendo dizer. Y mais o sinal, ele falou que tinha uma operação. A operação aqui é a adição. E o número, que ele falou que pode ter número, tá? Então, isso aqui é uma expressão algébrica, tá? Uma letra que somada ao número 10 vai dar uma resposta, que eu ainda não sei, que eu não sei o valor desse item. Então, isso é uma expressão algébrica, tá? Essa aqui é a minha linguagem matemática. Aqui é a minha linguagem em português. 10 unidades a mais do que o número representado por Y. Então, linguagem matemática e língua portuguesa. A gente tem que ter uma relação entre os dois. Por quê? Porque a matemática foi criada para quê? Pegar tudo que eu tenho na realidade e transformar em coisas que eu consigo descobrir de alguma forma. Então, matemática justifica as coisas que existem na natureza. Não é nada diferente do que existe na natureza. Só que tem uma linguagem própria, uma linguagem matemática. E a gente tem que entender essa conversão de linguagem do nosso português para a linguagem matemática. São duas coisas distintas. E quando eu passo isso para a linguagem matemática, eu consigo fazer cálculos para fazer projeções e entender as coisas que podem acontecer e que podem ser, tá? Aqui é outra expressão algébrica. 5 vezes x, a gente tem o número, a gente tem a operação e a gente tem a letra. Então, a gente tem aí uma expressão algébrica. A característica de expressão algébrica é ter letras, números e operações. Tá? Aqui na linguagem portuguesa, a gente teria o quíntuplo de um número qualquer. Então, essa situação em linguagem em português seria o quíntuplo de um número qualquer. Por que eu coloco o número qualquer? Porque eu não sei qual é esse número. E quando eu não sei, ele vira letra, tá? Ideia de variável e de igualdade. Então, quando eu falo de variável, eu falo de letras x, y e z. E quando eu falo de igualdade, eu falo do meu sinal de igual. Tá? Então, eu tenho que lembrar nessa situação. A variável pode ser entendida como qualquer quantidade, qualidade, magnitude. É uma característica que pode possuir vários valores numéricos. Por exemplo, numa expressão algébrica, o meu x, que é uma variável, ela pode variar. O que seria variar? Ela pode
em um determinado momento ela pode ser 1, em outro ela pode ser 10, ou ela pode ser 5, ou ela pode ser 200. O valor dela vai variar em função da minha necessidade. Por isso que eu chamo ela de variável. Eu chamo ela de variável porque ela vai variar em função da minha necessidade. E quem é essa variável? A minha incógnita. Quem é incógnita? É um número que eu não conheço, que pode ser x, y e z. Essas são as mais comuns que a gente utiliza, tá? X, y, z. A gente também pode ter igualdade. Podemos dizer que uma igualdade é quando duas operações ou quantidades são iguais entre si. Ou seja, quando uma ou outra tem o mesmo valor, tem o mesmo número de unidades. Utilizamos o símbolo de igual, que é esse símbolo aqui, para representar essa relação. Ou seja, quando eu tenho uma coisa de um lado do sinal de igual, com outra coisa do outro lado do sinal de igual. Mesmo que não sejam exatamente iguais, ela expressa a igualdade, que nem é o caso que eu sempre falo para vocês. Uma nota de R$2 é igual ao valor de duas notas de R$5. São representados de forma diferente, mas têm o mesmo valor. Então, exerce uma igualdade. O valor é o mesmo, só que se representa de forma diferente. Então, isso que vocês têm que atentar com o sinal de igualdade. Até aí, tudo bem? Foi claro o que eu disse, que é uma revisão do que a gente já teria feito em outras aulas? Professor, sim. Boa tarde, Renata e Sofia. Entrou aí no meio do caminho, eu não consegui ver vocês, tá? O princípio da equivalência, também é outra coisa que a gente vai recordar. Então, o princípio da equivalência. Aqui, a gente tem uma balança. Toda vez que a gente fala de princípio da equivalência, ou, quer dizer, o que equivale à mesma coisa. Então, aqui a gente tem uma balança dizendo que os dois têm o mesmo valor, têm o mesmo peso. Então, x é igual a 5. Então, o valor de x também é 5. Ou seja, os dois pesam 5. O valor que eu não conhecia, que era x, pesa 5, que é igual do outro lado. Então, aqui é uma expressão da minha igualdade, de equivalência. Os dois lados têm o mesmo peso, porque a minha balança está equilibrada, tá? Outra situação que a gente já viu também, recordando para quem não viu, eu tenho aqui uma balança que ela está alinhada, ou seja, um lado é igual ao outro, ou seja, um lado tem o mesmo peso do que o outro. Em um dos lados, eu tenho 25 quilos. 25 quilos. Do outro lado, eu tenho um peso de 16 quilos e uma melancia. Logo, eu sei que os dois lados pesam a mesma coisa, então eu consigo descobrir o valor do peso da minha melancia. Exatamente, Clarice. O peso da minha melancia é 9 quilos. Por quê? Porque 9 mais 16 vai dar os 25, que está faltando do outro lado. Então, eu tenho uma igualdade, uma equivalência entre os dois lados. Os dois lados pesam a mesma coisa, ok? De um lado eu tenho um peso de 25, do outro lado eu tenho um peso de 16 quilos. Então, eu descubro que a minha melancia vale 9 quilos para dar a igualdade entre os dois lados, porque a balança me informa que os dois lados pesam a mesma coisa, tá? Continuando. Aqui eu tenho a mesma situação do princípio da equivalência. Os dois lados na balança têm o mesmo valor de peso. Um lado tem um peso de 100 gramas. Do outro lado tem duas caixas, que eu não sei o peso. E eu identifiquei como uma incógnita, que é X. Tá? Essa incógnita é X. Então eu tenho duas caixas que pesam a mesma coisa do que 100 gramas. Por quê? Porque os dois estão alinhados. Essa balança está alinhada. Se ela está alinhada, quer dizer que os dois lados são iguais, têm o mesmo peso. Então, logo, cada caixa pesa quanto? 50 gramas, tá? No caso aí. Então, é 50 gramas. Cada uma das caixas vai pesar 50 gramas. Se o meu peso de um lado pesa 100 gramas, as duas caixas juntas vai pesar 50. As duas juntas vai pesar 100 gramas. Cada uma separada vai pesar 50 gramas, tá? Então, estão entendendo. Além da Sofia e da Clarice, que já participam sempre, a Renata também participa sempre, dos que estão novos aí. A Aline, de vez em quando, participa, e o Matheus, que é a primeira vez que está participando. Está conseguindo entender? Yuri também participa às vezes, não todos os dias, né, Yuri? Matheus, você que está participando pela primeira vez, está conseguindo entender?
Tô sim. Tá, então a gente vai continuar. A gente tem outra relação aí. A outra relação que a gente tem é que a gente tem a balança, que é uma balança, ela está equilibrada, então os dois lados são iguais, os dois pratos vão medir a mesma coisa. Eu percebo que de um lado eu tenho uma caixa que eu não sei o peso, eu tenho uma caixa no qual eu não sei o peso, e nesse mesmo lado eu tenho 500 gramas. Aí, o outro lado que expressa uma igualdade, uma equivalência, eu tenho um peso de 500 gramas e um de 100 gramas. Então, se os dois lados pesam a mesma coisa, então os dois lados devem pesar 600 gramas. Se esse peso pesa 500, logo a minha caixa vai pesar quantas gramas? 100 gramas, tá? Então, isso é o meu princípio da equivalência. Ou seja, eu vou ter dois lados que estão alinhados, ou seja, os dois lados têm o mesmo valor de peso, nesse caso, é o mesmo valor de peso, ou mesmo valor, posso pensar só em mesmo valor, e aí quando eu não sei, eu tenho uma incógnita que eu não sei, eu consigo descobrir. Isso a gente chama de equação, tá? Que a gente não vai falar muito nessa aula, mas a gente já falou em outra aula. Isso a gente chama de equação. Quando eu tenho, para ser uma equação, eu tenho que ter incógnita, eu tenho que ter letras, eu tenho que ter número, que a letras é incógnita, e tem que ter o sinal de igual, tá? E tenho que ter o sinal de igual. A gente chama isso de equação, tá? E quando não tem o sinal de igual, a gente chama de expressão algébrica. Por que algébrica? Expressão numérica só tem número, expressão algébrica tem números e letras, tá? Continuando, acredito que todo mundo conseguiu entender. Agora a gente vai para o nosso foco da nossa aula, que é sequência. Tá? O primeiro começo é uma introdução que a gente já viu. Então, sequência é sucessão. Então, vocês podem achar esses dois termos. Sequência numérica ou sucessão numérica. Significam a mesma coisa. Então, se ele falar continue a sucessão, quer dizer, é a mesma coisa de continue a sequência. São duas palavras que têm a mesma função, o mesmo significado em matemática. É encadeamento de fatos que sucedem, ok? Isso é o que diz o nosso dicionário. Sequência e sucessão, encadeamento de fatos que se sucedem. Então, um depois do outro. E existe uma lógica para acontecer isso, tá? Aqui, a gente vai ver um exemplo. Todos nós sabemos que o Brasil é pentacampeão mundial de futebol. E os anos em ordem cronológica em que ele foi campeão são 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Essas são as datas. Essas datas formam um conjunto com elementos dispostos numa determinada ordem. Qual a ordem? Ordem cronológica, tá? Então, meu primeiro termo, o meu primeiro elemento é esse aqui, ó. O meu 1958. Meu segundo elemento ou segundo termo é 1962. O meu terceiro elemento ou meu terceiro termo é 1970. O meu quarto elemento ou quarto termo é 1994. E o meu último termo, que a gente pode chamar de último termo, de enésimo termo, tá? É o 2002. Aqui a gente tem outros exemplos de sequências, tá? Então a gente tem aqui, ó, o conjunto ordenado 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então a sequência dos números pares. Por que eu sei que é uma sequência de números pares? Ó, porque eu estou só usando os números pares, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. O próximo número seria 12. Então é uma sequência dos números pares. Qual é a lógica? Uma sequência sempre tem uma lógica, uma regra, uma regularidade por detrás disso. Tá? Falei sinônimos. Regra, lógica e regularidade. São sinônimos. Então ela tem uma regularidade. Ela é feita do quê? Nesse caso, dos números pares. Dos números pares. E eu também posso dizer que eu peguei o número 0 e fui somando mais 2. Se eu somar sempre por mais 2, eu consigo saber o próximo, tá? Embaixo, o conjunto ordenado 7, 9, 11, 13 e 15. É a sequência dos números ímpares, porque só tem números ímpares. Mas ele fala assim, ó, maior ou igual a 7 e
menor ou igual a 15. Então, o que ele quis dizer? Ele só quer os números ímpares nessa minha sequência, mas que só podem ser maiores do que 7, ou igual ao número 7, e menores ou igual a 15. Então, eu vou começar no meu número 7 e vou acabar no meu número 15. Tá? E quais números estão entre o meio? Todos os números ímpares. Então, eu fiz ali, ó, 7, 9, 11, 13 e 15. Essa primeira sequência aqui, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ela tem uma reticências. Isso significa que ela é uma sequência infinita. Então, ela vai continuar. Ela vai continuar infinitamente. Tem infinitos números aí para continuar. Que, no caso, são todos os números pares. Até o infinito. Mas como eu não vou ficar escrevendo até o infinito, eu coloco esses 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos significam que ela é uma sequência infinita. Nesse caso, é infinita positiva. Por quê? Porque só aumenta para o lado positivo. Tá vendo que não tem 3 pontinhos desse lado aqui? Que são os negativos. Lembra que eu já falei dos negativos? Para cá, aumentaria os números negativos. Como não, ela afirmou que não é infinita, ela é finita para os números negativos e infinita para os números positivos. Essa sequência de baixo, dos números ímpares, que começa em 7 e termina em 15, ela já falou que é uma sequência finita, ou seja, tem começo e tem fim. Ela só pode começar no 7 e ela só pode terminar no 5. Não pode ter nenhum número a mais. Por que determinou? Porque aqui, ó, disse que seria maior do que 7 ou igual a 7 e seria menor ou igual a 15. Tá? E o último aqui, ó, o conjunto ordenado 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. É uma... Acho que está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Desconfigurou muitas coisas no meu... Então, olha lá. É isso aqui que está faltando. Tá? É só eu descer um pouquinho aqui. Então, aqui é uma outra sequência. Qual é a lógica por detrás dessa sequência aqui? Porque sempre existe uma lógica. A lógica... Aqui. A lógica é o quê? É uma sequência de números que começam com a letra D. Olha lá, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19 e 200. É uma sequência que tem uma regularidade, uma lógica, que são os números todos começados com a letra D, tá? Ficou claro que é uma sequência e entender que existe uma regularidade por trás dessa, uma lógica por trás de toda a sequência. Ficou claro? Pode me responder no chat. Se ficou claro para vocês a sequência. O que é a sequência? Para mim ficou claro, professor. Professor, para mim também ficou claro. Tá, então eu vou prosseguir. Então, ó, termo geral de uma sequência recursiva. O que significa isso? Significa que eu vou produzir um termo para uma sequência que segue, recursiva. Eu preciso saber o primeiro para conseguir fazer os próximos, tá? Então, vamos lá. Uma sequência é dita recursiva ou recorrente. São dois termos semelhantes, recorrentes, quando determinado termo pode ser calculado em função dos seus termos antecessores. Por exemplo, na sequência 5, 9, 13 e 17. Eu tenho essa minha sequência. E eu quero saber o próximo termo. O que eu vou fazer? Eu preciso descobrir qual é o padrão dela. Qual é a regularidade dela. Então, se eu olhar 5, para chegar no 9, quanto que ele caminhou? É só fazer 9 menos 5, deu 4. 13 menos 9, deu 4 também. 17 menos 13, deu 4 também. Então, o que acontece? A minha razão dessa minha sequência é o número 4, porque eu estou somando 4, 4, 4, 4, e eu consigo descobrir qual é o próximo termo. Sempre quando eu somo 4, eu vou cair para o próximo termo. Olha lá. 5 mais 4, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 4, 17. Então, eu consigo descobrir um próximo termo. O próximo termo dessa minha sequência seria qual? Qual é o próximo termo dessa minha sequência?
5? Oh, 21 tá certo. É 21. 17 mais 4 vai dar 21, tá? 17 mais 4 vai dar 21, ok? Então, essa é a minha regularidade. Eu tenho uma sequência que sempre aumenta de 4 em 4. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Sim. E toda sequência tem essa lógica. Toda sequência tem essa lógica. Pode ser que não some com 4, some com 2, some com 5. Pode ser que subtraia de 1, subtraia de 2, de 3. Pode ser que multiplique. Pode ser que eleve a potência. Então, são situações diferentes, mas sempre vai acontecer para todos. Aqui não aconteceu que eu somei com 4, somei com 4, somei com 4? Eu posso multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2. Ou eu posso elevar ao quadrado e elevar ao quadrado. Isso pode ser qualquer operação, mas sempre a mesma operação. Também acontece, às vezes, de ter duas operações. Primeiro eu somo, depois eu subtraio. Somo com um número e subtraio com outro. Somo com o mesmo número e subtraio pelo mesmo número. Também é uma sequência, tá? Então, tem várias possibilidades. Eu tenho que entender qual é a lógica por detrás da minha sequência. Existe uma lógica, que a gente chama de regularidade matemática, porque ela é regular, ela sempre acontece. É isso que eu tenho que prestar atenção e é isso que eu tenho que entender de sequência, tá? Então, ali, ó, ali a gente tem ali, ó, uma coisa que vocês faziam há muito tempo atrás, que era fazer uma sequência de pegar o carrinho e chegar na garagem. E se eu perceber, ó, também tem uma regularidade. Começava em 0, ia para 4 e depois ia para 8. Então a gente consegue perceber. Foi 0, foi 4 e foi 8. Então a gente percebe que essa sequência tem qual razão? Qual é a lógica por trás dela? Ela vai sempre aumentando ou diminuindo. E aí, vai aumentando ou diminuindo por qual número? Escreve no chat para mim. Pelo 4, mas aumentando ou diminuindo? Aumentando por 4, exatamente, Sofia. Então, ó, essa regularidade é aumentando por 4. Então, se eu pegar 8 mais 4, vai dar quanto? 12. Depois, aqui vai ser 12 mais 4 vai dar 16. 16 mais 4, 20. Depois 20 mais 4, 24. Mais 4. Olha lá, ó. Tá vendo que concluiu? Ó. Depois 28 mais 4. 32. E 32 mais 4. 36. E depois o último aqui, 36 mais 4, 40. Essa é a minha sequência. Ela tem uma lei de formação, ou a gente também chama de razão, e regularidade, que é o número 4. Então, sempre somando com mais 4. Tá? Isso é o que vocês aprenderam até agora. Até agora, vocês viam sequência só desta forma. Tá? Sequência. Agora, a gente vai introduzir uma forma nova de se pensar em sequência. Tá?